Agora vamos ler a Pedro 2, do 19 ao 25. Pedro 2, do 19 ao 20. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, qual que é o motivo? Consciência para com Deus. Não é dinheiro, não é reconhecimento, não é palma. É consciência, não é para com os amigos, é para com Deus. Porque é louvável que por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo morreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. Lá falou que Jesus lavou o pé deixando um exemplo, não é? Aí está falando que ele padeceu, ele sofreu injustamente também para deixar o exemplo. E você e eu não somos discípulos? Então nós somos obrigados a seguir esse exemplo ou não? Aí é ruim, né? Ele não cometeu pecado algum. Ele não cometeu pecado nenhum. E nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para o que quiser seguir o que Cristo ensina. Você não é obrigado. Você só é obrigado se você decidir seguir a Ele. Ali está falando que antes você vivia desgarrado, mas agora você tem um pastor. E sabe o que a ovelha faz? Ela ouve a voz do pastor, e na hora que o pastor grita, a ovelha segue. Por onde o pastor vai, a ovelha vai, porque ela conhece a sua voz e ela o segue. Será que nós temos seguido a Cristo nesse exemplo de nos entregarmos? Porque aí, vamos lá. Por que Cristo morreu? Ele merecia morrer? Ele morreu por quê? Para perdoar pecados. Na ceia ele fala, isso é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Mas não era pecado dele, era pecado de outras pessoas. Agora, por quem Cristo morreu? Ele morreu pelos seus amigos, pelos seus filhos, pelos seus colegas, por aquelas pessoas que ele amava? Não. Romanos 5:8 vai dizer que Cristo prova o seu amor para conosco nisso, em que ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor não se entregou por você porque você era bom. Ele se entregou porque você não valia nada, porque eu não valia nada e não tinha esperança. A Bíblia vai dizer que nós éramos inimigos da cruz de Cristo, irreconciliáveis. Rapaz, agora me pergunta aqui, como que dá a vida em favor do inimigo? Eu até citei esse exemplo aqui num dia no culto do Rise Up, eu vou citar o mesmo exemplo. Pensa comigo aqui. Está numa sala fechada. Você, um assassino e o seu pior inimigo. Talvez você não tenha inimigo como alguém que você odeia, uma pessoa que você não gosta, que fala mal de você, sei lá. Aí o assassino vira para você e fala assim, deixa eu te falar, eu vou deixar você escolher. Você quer que eu mato você ou ele? Escolha fácil, não é? Dependendo do caso, a gente ainda vira para ele e fala, se você quiser, ainda te dou 50 para você tomar um café. Ué. Agora, pensa aqui, quem aqui tem pelo menos 2 filhos, levanta a mão. Acho que o exemplo vai funcionar melhor para vocês. Agora muda o exemplo, está na mesma sala, você, o assassino e seus 2 filhos. Ou 2 dos seus filhos, se tiver mais que 2. O assassino vira para você e fala assim, escolhe aí qual dos seus filhos você quer que eu mate. Tem como um pai escolher aí? Provavelmente todos os pais diriam, vamos fazer o seguinte, me mata aí e deixa os 2 embora. Verdade ou mentira? Mas o assassino insiste, não. Escolhe um dos 2 para eu matar. Difícil, não é? Ô Lucas, mas você está dando esse exemplo por quê? Porque Deus esteve nas 2 situações. Um dia estava Deus, Jesus Cristo e eu nessa sala, inimigo dele. E Deus olhou e falou assim com Jesus, olha meu filho, se você morrer, eu te ressuscito e ainda faço dele não só um amigo meu, mas um irmão para você, ele vai ser meu filho também. Só que tinha uma outra coisa pior. No caso de Deus não tinha assassino. Ele precisava entregar o filho para a morte.
E o filho, que não era obrigado, tinha que aceitar caminhar para a morte e entregar-se a si mesmo. Será que é fácil? E sabe o que acontece? Nós sabemos disso, mas aí eu fiquei sabendo que o irmão falou mal de mim. Mas também aquele irmão não faz falta na minha vida, não quero nem ver a cara dele mais. O perdão é quando eu aceito perder. E se a gente for pensar assim, por que a gente não perdoa? Se a gente sabe que o nosso mestre, o nosso pastor,